Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, tenham passado uma semana maravilhosa na presença do Senhor. E aqui estamos nós novamente para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Este trimestre, como todos nós já sabemos, estamos estudando sobre a Igreja dos Gentios e hoje nós chegamos na aula número 7. Nós estamos hoje entrando na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo e o texto que nós iremos estudar nos trará muitas informações, é lógico que analisando toda a perícope. Deixar claro para os irmãos aqui que nós entramos em detalhes, nós trazemos para os irmãos a informação do contexto que é solicitado pela Escola Bíblica Dominical. Mas vamos lá, vamos iniciar esta nossa aula de hoje. E, irmãos, como esta aula já de início no texto sugerido aqui, ela já apresenta de cara Apolo, né? Nós precisamos iniciar já esclarecendo quem seria Apolo para os irmãos. Preciso esclarecer aos irmãos que ele era natural de Alexandria, lá no Egito. Ele era muito conhecido pela sua eloquência e profundo conhecimento das Escrituras Sagradas. E que, no início, ele conhecia apenas ali o batismo de João, que era o batismo nas águas. Assim, ele foi para a região de Acaia, fixando-se ali em Corinto para pregar. Ali ele debateu com judeus publicamente, provou através das Escrituras Sagradas que Jesus ele era o Cristo que estava sendo esperado por todos eles, mas mesmo sem referência nenhuma na Escritura Sagrada de um contato com os cristãos anteriores ao contato que ele teve com Priscila e Áquila, eles já faziam isso, né? Agora, Priscila e Áquila é que ensinaram mais profundamente sobre Jesus a ele. E assim ajudou ele neste aprimoramento, podemos dizer assim, ou seja, no crescimento da fé dele mesmo e ele, consequentemente, no crescimento da fé dos cristãos com quem ele falava posteriormente, né? Ele foi descrito por Paulo, meus irmãos, como sendo aquele que regou o que Paulo, ou seja, o que ele mesmo havia plantado, o que Paulo havia plantado. Tanto que nós temos até um partidarismo que ocorreu, onde alguns ali em 1 Coríntios 3, versículo 4 e 6, versículo 21, de 21 a 23 também, eles diziam, uns diziam que eram de Paulo, outros diziam ser de Apolo. Paulo, meus irmãos, em um primeiro momento, ele não conheceu Apolo, porque ele foi recebido em Éfeso por Priscila e por Áquila, que Paulo havia deixado ali, como nós vimos na nossa aula passada, no final da nossa aula passada. E estes lhe explicaram ali com mais exatidão o caminho de Deus, né? O caminho para chegar aos céus. E ele chegou ali, logo após a partida de Paulo. E Priscila e Áquila, como nós já falamos, o ouviram pregando lá na sinagoga e o levaram para casa e o instruíram sobre o Evangelho de Jesus e sobre o Espírito Santo. Depois de instruído, ele viajou para a região da Acaia, estabelecendo-se ali em Corinto, onde ele auxiliou fortemente os cristãos naquela região. Mas, vamos lá, vamos fazer agora a introdução. Nós falamos até agora de Apolo, mas vamos introduzir o assunto aqui. Na terceira viagem de Paulo se destacam as cidades de Éfeso, Filipos, Corinto. Ele partiu de Antioquia da Síria, indo para a Galácia e Frígia, onde ele fortaleceu os discípulos, sendo isto citado na primeira carta aos Coríntios. E fica muito claro, meus amados, o respeito mútuo que existiu entre Paulo e Apolo, além do propósito que é o da expansão do cristianismo. Outro detalhe
é o de que os irmãos de Antioquia da Síria estariam vendo ali Paulo pela última vez ao partir para esta terceira viagem missionária, porque na volta ele seria preso lá em Jerusalém e dali ele seria enviado para Cesareia, onde ficou preso por 2 anos e depois, apelando a César, ele seria enviado para Roma, onde ele ficou em prisão domiciliar também por mais 2 anos, e os outros desdobramentos de tudo isso que aconteceu na vida dele, nós veremos nas próximas aulas. Nós não podemos trazer todas as informações para vocês no mesmo momento, porque estamos sendo direcionados pela revista da Escola Bíblica Dominical. Ocorre, meus amados irmãos, que indo a Éfeso, que é o nosso assunto de hoje, em uma visita longa, cerca de 3 anos, Paulo permaneceu ali. Ele pregou ali na sinagoga por 3 meses, indo depois ensinar em uma escola diária. Realizou muitos milagres, enfrentou também a revolta dos vendedores de ídolos da deusa Diana. E depois ele partiu para a Macedônia, passando também em Troade, na Macedônia. Ele visitou ali na Macedônia também a cidade de Filipos, Tessalônica, e ali ele exortou todos os irmãos, né? Na Grécia, em Acaia, ele inclui uma estadia de 3 meses em Corinto, e provavelmente foi quando ele conheceu Apolo, né? E ele seguiu dali para Mileto, Tiro, Cesareia e Jerusalém, estes lugares usados como pontos de parada para o seu retorno e encerramento desta terceira viagem. Esta terceira viagem marca o auge do seu ministério apostólico, meus irmãos, apresentando um período de muita maturidade, profundidade e consolidação do seu ministério. E diferente, meus irmãos, das viagens anteriores, o foco agora ali não era mais plantar igrejas, mas sim consolidar, ensinar e aprofundar a fé cristã, né? Ele visava agora o fortalecimento doutrinário e espiritual das igrejas que já haviam sido estabelecidas por ele. Como nós já vimos na aula passada, em uma passagem rápida por Éfeso, Paulo deixa ali Priscila e Áquila. Éfeso era uma importante metrópole do mundo antigo, capital da província da Ásia Menor, com cerca de mais ou menos ali 600 mil habitantes, um grande centro cultural e religioso, marcado pela idolatria, por práticas de ocultismo, meus irmãos, conhecida sobretudo pelo templo de Artemis, deusa do amor e da fertilidade, que é hoje considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Em Éfeso, ele passou muito mais tempo do que em qualquer outra cidade. E ali houve também o maior avivamento do Novo Testamento, não caracterizado apenas por sinais, por milagres, mas sim por arrependimento genuíno, transformação de vidas, um crescimento muito poderoso, meus irmãos, da palavra de Deus. Nós vemos isso em Atos 19, no versículo 20. O que nos ensina, o que nos deixa muito claro que o verdadeiro avivamento não é apenas uma coisa emocional ou uma coisa momentânea, né? Mas sim que começa com uma doutrina correta e mostra que é o Espírito Santo que produz o impacto no ser humano e não qualquer outra coisa. Mas vamos lá, o texto de Atos 19, de 1 a 12, meus irmãos, é o texto proposto para o nosso estudo de hoje. E nós vemos nele que quando Paulo chega em Éfeso, ele encontra cerca de 12 discípulos que haviam recebido apenas o batismo de
João. Vejam como o ensino de João Batista repercutiu, né? Não foi uma coisa ali, um evento apenas local, repercutiu porque dali muitos prosseguiram levando e apresentando o Evangelho de João Batista. Ocorre que estes ensinos chegou a eles ali através de quem? Através de Apolo. Então Apolo falava sobre isso a todos eles, né? Todos eles possuíam sim sinceridade, mas lhes faltava o que? A plenitude da revelação de Cristo. Mas como assim? A pergunta seria essa, né? E Áquila e Priscila, eles não estavam ali? Eles não ensinaram Apolo? Sim, mas vejam bem, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar que ali havia em média 600 mil pessoas, não há, portanto, contradição. Pode ter havido desencontro, mas contradição em hipótese alguma, como muitas pessoas falam. E assim Paulo restaura a doutrina, né? E aí ele os ensina que João apenas preparava o caminho para Jesus Cristo, que é o verdadeiro e suficiente Salvador para cada um de nós, né? Ali, após eles ouvirem a palavra, Paulo impõe as mãos ali em Éfeso com Paulo. Paulo já impõe as mãos após orientá-los e pregar a estes 12 a palavra, mais ou menos 12, digamos assim, né? Paulo ali impõe as mãos sobre eles, que são batizados em nome do Senhor Jesus e recebem também o Espírito Santo, meus irmãos. Isso deixa muito claro que o Espírito Santo, ele opera onde Cristo, meus irmãos, ele é corretamente pregado. A verdadeira doutrina, nós precisamos entender que sempre conduz as pessoas a Jesus e nunca a homens. Nós precisamos ter muito isso em mente. E o que seria a verdadeira doutrina? Nós falamos da verdadeira doutrina, mas o que seria ela? Seriam os ensinamentos autênticos e corretos da fé. E estes devem vir através de uma fonte divina, sempre fundamentados nas Escrituras Sagradas, né? Que é inspirada por Deus, escrita por homens, sim, mas inspiradas por Deus. Tem uma fonte divina, o que trará mudanças, sempre trará mudanças positivas de atitudes, de comportamentos, na ética, na forma de falar, em todos os aspectos, meus irmãos. O Espírito Santo, ele jamais, em hipótese alguma, substitui a palavra de Deus. Muito pelo contrário, ele a confirma. É assim que a igreja cresce saudável. É a união da palavra com a ação do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Irmãos, nós precisamos voltar às Escrituras, porque nós estamos vivendo hoje uma necessidade humana muito grande de revelações, né? Nós estamos vivendo, passando por um momento de muitos ensinos, mas também de muitas opiniões individuais, de muitas coisas encabidas. Mas lembre-se de que nós devemos viver sempre a verdade e que o Espírito Santo nunca, em hipótese alguma, ele contradiz a palavra que ele mesmo inspirou em seus escritores. A palavra diz assim em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E isso nos basta, meus irmãos. Paulo ali começa ensinando na sinagoga, conforme nós vemos no texto, durante 3 meses, Atos 19:8, alguns ali creem, outros endurecem o coração, rejeitam o evangelho, e Paulo, em vez de desistir, ele apenas muda de estratégia e passa a ensinar diariamente na escola de Tirano. Tirano foi um filósofo daquela época, e Paulo fez isso durante aproximadamente 2 anos, meus irmãos. E aqui nós vemos que, como em outras viagens, a resistência que houve, nós já estudamos sobre isso, não impede a missão, apenas muda de lugar.
E aprendam, meus irmãos, que quem ensina a verdade não deve nunca medir o sucesso pela aceitação. Não é por igrejas cheias, lotadas. Não, não é. Não é dessa maneira. Isso é medido, meus amados. Isso é medido, o ensino é medido pela fidelidade. Pela fidelidade a Deus. Por quê? Porque a perseverança no ensino é o que produz discípulos maduros, pessoas equilibradas, coerentes, verdadeiramente entregues à palavra de Deus e a Deus, que é a sua palavra. O avivamento sem ensino, meus irmãos, ele é passageiro e meramente emocional. Entendam isso. Enquanto o ensino sólido já é diferente, ele gera uma transformação verdadeira e duradoura, porque a partir desses ensinos se passa a conhecer a verdade de fato, se passa a viver a realidade do Evangelho de Jesus. 2 Timóteo 4, no versículo 2, diz assim: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. O ensino, meus irmãos, naquela escola ocorreu por 2 anos. Eu acho que nós já mencionamos isso. E atingiu não apenas os alunos, mas de alguma maneira todos os habitantes da Ásia, tanto judeus como gregos. Paulo ali investiu em poucas pessoas. Ele investiu sim em poucas pessoas. Mas desta formação que ocorreu ali surgiram discípulos preparados que levaram o evangelho por toda a província da Ásia. O objetivo não era encher reuniões, mas formar homens e mulheres capazes de ensinar outras pessoas. Ou seja, na linguagem de hoje, ou nossa militar, ela é tida como assim, eles são tidos como multiplicadores, né? E o funcionamento desta estratégia é muito claro, foi muito aparente, né? Quando nós vemos que cidades como Colossos, Laodiceia e Herápolis foram ali alcançadas durante esse período, conforme descritos lá em Colossenses 1, versículos 6 e 7. Assim, nós vemos que uma igreja forte, meus irmãos, ela nasce através do ensino profundo e contínuo da palavra de Deus, que forma discípulos ao anunciar o Evangelho. Nós vemos isso escrito também em 2 Timóteo 2,2, e o que de mim, entre outras muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. É desta forma. Atos 19, meus irmãos, revela um modelo bíblico para a igreja de todos os tempos. É a doutrina restaurada pelo ensino fiel da palavra, acompanhada por oração, né? E pela ação do Espírito Santo. Isso significa que nós devemos perseverar no ensino, mesmo quando existe a rejeição e a oposição. É o que nós vivemos aqui, nós falamos e poucas pessoas escutam, mas que essas poucas pessoas que nos escutam possam ser multiplicadores e levar o evangelho para outras pessoas, né? E o resultado deste modelo, ele é resumido em Atos 19 e 20, que diz o quê? Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E eu espero que isso aconteça no meu e no seu coração. Quando o Espírito Santo dirige uma igreja, meus irmãos, firmada na sã doutrina, perseverante no ensino e comprometida com a formação de discípulos, a palavra de Deus prevalece e transforma vidas. Não apenas indivíduo, mas as vidas de toda uma sociedade. E assim o fez Paulo. Ele alugou o local, como nós já falamos, onde filósofos e professores faziam conferências, local este que era de propriedade de Tirano, como nós já falamos para os irmãos, o principal professor. E ele fica ali por 2 anos, dentro do período total de 3 anos que ele permaneceu em Éfeso.
o que levou o evangelho a alcançar Colosso, Laodiceia e Herápolis, conforme nós já falamos, e isso está em Colossenses 1, no versículo 7. Na sinagoga, meus irmãos, naquele período de 3 meses, ele confrontou ali a tradição religiosa. Agora, na escola, ele formou discípulos. Então, ele saiu do confronto para a formação. E dali também, dessa escola, ele enviou missionários para o mundo. E em ambos os casos, vemos claramente que o avivamento ele é sustentado pelo ensino fiel. Um dá um exemplo, o outro dá o outro. Mas o avivamento ele é sustentado pelo ensino fiel, o que produz discernimento no ser humano, equilíbrio, racionalidade e aceitação verdadeira pela verdade conhecida. Né? Ali, após Paulo anunciar, meus irmãos, plenamente o Evangelho de Cristo e batizá-los em nome de Jesus, ele lhes impõe as mãos. O Espírito vem sobre eles e a partir deste momento Deus começa uma poderosa obra naquela cidade, porque o derramamento do Espírito não é um fim em si mesmo. Eu não recebo o Espírito Santo, sento e relaxo, né? O derramamento do Espírito, na verdade, meus irmãos, é o início de uma transformação espiritual. O mesmo Espírito que encheu aqueles discípulos os capacitou para testemunhar. E isto deve ocorrer em nós hoje também. Né? Isto ali se deu através de manifestações extraordinárias que devem também ocorrer nas nossas vidas. Né? Agora ali nós estávamos falando de Paulo. Paulo ele realizou ali muitos milagres, milagres incomuns aconteceram pelas suas mãos, de sorte que até os lenços que ele usava e o avental que ele usava, eles pegavam dele, né, para levar até os enfermos, e ali as enfermidades fugiam desses lenços, desses aventais que pegavam dele. Já hoje, meus irmãos, nós vemos imitadores, né, pessoas que imitam este ato, porém eles vendem os lenços, né, e por fim eles chamam a glória para si mesmo. É por isso que os milagres não estão acontecendo mais, meus irmãos. Hoje, infelizmente, são milagreiros, não são evangelistas de verdade, verdadeiros, não são pessoas pregando o evangelho. Quando nós vemos, estão vendendo lenço, travesseiro, vendendo areia, vendendo pozinho, trazendo símbolos. Nós vimos isso ontem na nossa aula, no nosso culto de doutrina da nossa igreja. Meus amados, é um absurdo. Mas vamos lá. Em Paulo, meus amados, essas coisas demonstram que Cristo estava vivo e que o seu reino havia chegado. Esses milagres estavam ocorrendo para a glória de Deus. Paulo não chamava para ele, nós vemos através dele que Cristo estava vivo. É dessa forma. As curas e libertações chamavam a atenção da população. Chamavam a atenção, sim, da população. Mas que fique certo para todos que o maior milagre que existe e que Deus fez para cada um de nós é a conversão das pessoas, é a nossa reestruturação. Lembre-se sempre, meu irmão, lembre-se sempre também, minha irmã, que o foco não devem ser os sinais e nem tampouco os milagres, mas sim o Salvador revelado por eles. Nós temos aqui a doutrina de ontem completa aqui para nós, não é verdade? Éfeso era um grande centro de idolatria. Havia ali magia, havia ali práticas ocultistas. Naquele ambiente acontece, inclusive, meus irmãos, o episódio dos 7 filhos de Seva, que tentavam usar o nome de Jesus como se fosse ali uma fórmula religiosa, onde eles, meros imitadores, tentavam exorcizar espíritos malignos em nome de Jesus que Paulo pregava, ou do Jesus que Paulo pregava, e eles escondem o verdadeiro
sentimento que eles tinham dentro deles, mas eles não conseguem esconder isso de todos, né? E assim, quando eles iam lá para tentar exorcizar esses espíritos, os espíritos respondiam para ele: olha, eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Quem sois vós? Quem somos nós na ordem do dia? Nós estamos verdadeiramente sendo servos de Deus, sendo discípulos do Senhor, vivendo de verdade o Evangelho, ou nós estamos querendo ser imitadores, meus amados? Nós conclamamos para que seja feito em nome de outra pessoa. Não, nós quando clamamos o nome de Jesus, nós clamamos um Espírito Santo que habita dentro de nós em verdade. Isso está em Atos 19, 15, né? Conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês, quem são vocês? Né? Meus irmãos, que fique claro, portanto, que as autoridades espirituais, né, ou a autoridade espiritual, ela não é obtida por rituais, ou por palavras repetitivas, ou por tentativas de imitação, ou por eu achar que devo. Não. Isso acontece somente através de um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo. Irmãos, muitos ali temeram, muitos temeram. Temeram a Deus, eles confessaram os seus pecados, e os que praticavam magia ali trouxeram seus livros, inclusive de magia, que eram muito caros, e queimaram ele publicamente. O importante, né, o montante, né, não o importante, o montante financeiro que eles destruíram, que eles incendiaram ali, estava estimado em 50 mil peças de prata. Meus irmãos, é muito dinheiro mesmo, porque vocês precisam saber que os livros naquela época eram caríssimos devido ao fato de que escritos eram em couro de animais. Quantos animais eram necessários ser abatidos para que pudessem se escrever livros? Então isso se torna uma coisa muito cara. Pensem vocês no prejuízo, queimarem esses livros. Mas isso também demonstra o que? Um verdadeiro arrependimento. Né? E isso ali acabou por tornar Paulo uma pessoa muito famosa, também muito prestigiada. Agora, irmãos, lembre-se que o Evangelho, ele confronta as trevas sempre. Ele nunca faz acordo com elas. Não faz acordo, ele confronta. De fato, não há ligação nenhuma entre Cristo ou qualquer prática ocultista, tanto naquela época quanto hoje em dia. E nós temos hoje muito disso. O que é independente do erro cometido no desconhecimento, né? Agora eu preciso ser bem explícito aqui para os irmãos. Quando nós desconhecemos o pecado, não sabemos, não temos conhecimento, nós estamos ali em pecado, vivendo essa relação e tudo. Mas se houver verdadeiro arrependimento, que foi o que aconteceu ali, um arrependimento genuíno, haverá sim mudanças concretas de vida, porque a libertação verdadeira sempre vai nos levar à santidade. Nós desconhecíamos, praticávamos, conhecemos Jesus, nós vivemos agora em santificação, uma santificação continuada. Ninguém aqui vira santo de uma hora para outra, não, meus irmãos, não se iludam. Nós continuamos cometendo certos erros, nós continuamos com a fragilidade natural do ser humano, mas isso vai nos elevando na posição que nós tomamos diante de nós mesmos. Nós vamos crescendo em santidade e vamos estando postos estamos sendo postos aos pés do Senhor. O ocultismo, meus irmãos, ele assume várias formas diferentes, principalmente hoje em dia. Mas entenda que tudo o que busca poder espiritual fora de Deus precisa ser abandonado. Hoje em dia nós lidamos com certas coisas que nós nem percebemos que é o ocultismo, mas de repente se torna. Quando nós abrimos os olhos, nós já estamos
presos na ratoeira, vamos dizer assim. Na verdade, Romanos 12:2 diz o quê? Que nós não devemos nos conformar com este século, mas nós devemos sim nos transformar pela renovação da nossa mente. É isso aí. Lucas, ele resume isso lá em Atos 19:20, que diz o quê? Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Meus irmãos, a mudança ali diante de toda esta situação, ela foi tão profunda que atingiu até a economia da cidade. Tanto que Demétrio, não vamos entrar em muitos detalhes, como eu falei no início, não vamos entrar em muitos detalhes, né? Mas Demétrio, meus amados, ele era um fabricante de santuários a deusa Artemis. Ele percebeu que muitas pessoas estavam abandonando ali a idolatria, porque o comércio ligado ao culto pagão começou a perder o quê? A perder força. Isso mostra que o evangelho não transforma apenas o coração. Não é apenas o coração. Coração, ok? Ele influencia famílias, ele mexe com valores, culturas e até estruturas sociais. Quando Cristo reina, meus amados irmãos, na vida das pessoas, os ídolos perdem espaço. E quando eu falo de ídolos, eu estou me referindo também a carro, jogador de futebol, eu estou me referindo a casas bonitas, a chiqueza, eu estou me referindo a dinheiro, meus irmãos. Não que nós não possamos ter dinheiro, podemos, mas nós precisamos subsistir, é claro, então precisamos, mas isso não vai mexer com o seu eu interior, e todos esses ídolos acabam por perder espaço. E assim, mesmo diante do tumulto e da perseguição que ocorreu ali contra Paulo, contra seus discípulos também, é claro, nós sabemos disso, a palavra ela continuou avançando, porque nenhuma oposição, meus irmãos, consegue impedir os propósitos de Deus. É desta forma. Irmãos, o verdadeiro avivamento ele produz em nós santidade, ele produz em nós justiça, ele produz em nós testemunho. É desta forma, quando a palavra prevalece, os ídolos caem e Cristo, ele é exaltado. Nós precisamos entender dessa maneira. Atos 19, mais uma vez eu falo para os irmãos, ele nos ensina que o verdadeiro avivamento não se mede apenas por manifestações espirituais, mas sim por frutos permanentes. Não é aquele monte de pulo, mão para cima e eu choro. Isso é emoção, meus irmãos. É lógico que também existe um avivamento verdadeiro através dessas coisas. Mas hoje o que nós vemos na grande maioria das coisas são emoções, né? Agora ele cresce mesmo dentro de nós, né? E é medido dentro de nós pelos frutos permanentes que nós criamos em nós. Ou seja, nós nos tornamos um povo santo, nós nos firmamos, na verdade, nos tornamos um povo santo da maneira como eu já expliquei para os irmãos, em santificação contínua, né? E essa santificação está firmada na verdade, pelo poder transformador que o Evangelho tem na vida de cada um de nós. Nós vemos também em Atos 19 que o Evangelho ele rompe as barreiras de Israel e alcança os gentios, e que Deus manifesta o seu poder por meio do Espírito Santo, provando que o reino de Cristo ele é superior a qualquer domínio das trevas, meus irmãos. Porque quando o Espírito ele é derramado, ele não produz apenas experiências individuais, ele transforma todos ao redor de você, todos ao redor de mim, meus irmãos. Ele transforma famílias, ele transforma bairros, transforma cidades, estados, transforma países, porque a palavra começa a ser anunciada com ousadia e confirmada por milagres e libertações. E quando nós falamos anunciada com ousadia, não é gritando, não é impondo, não é não. Não, ousadia é você sabendo, tendo conhecimento da verdade, expondo a verdade, sem medo da consequência, porque
O medo da consequência quem tem que ter é o seu ouvinte. Ele deve temer essa consequência e deve acolher a verdadeira palavra, abraçá-la e se colocar aos pés de Jesus. É dessa maneira. E ela é confirmada, sim, por milagres, por libertações. Pecadores, meus irmãos, eles vão se arrepender publicamente. A idolatria, ela vai perder a sua força. E assim, o Evangelho torna-se uma força transformadora na sociedade. Irmãos, o avivamento não está preso a lugares. Ele ultrapassa paredes, nós precisamos entender isso. Ele não está ligado a um líder específico, exceto Jesus Cristo, Espírito Santo e Deus, as três pessoas, um único Deus. Não existem seres humanos, líderes humanos específicos, nem igrejas determinadas, mas sim a busca e a entrega pessoal, é o relacionamento com Deus e a sua palavra. Mateus 5, versículo 14, de 14 a 16, deixa isso muito claro. Né? E nós temos, meus irmãos, vários exemplos históricos de avivamento, como nós já estudamos em Atos 2 também, nos estudos anteriores de Atos, né? Atos 2, lá no Pentecoste, onde a igreja teve um avivamento, ali cerca de 3.000 pessoas se converteram naquele momento. Nós temos também o avivamento de Morávia, em 1727. Muitos historiadores apontam esse avivamento como um marco para as missões protestantes modernas. Não sei se deu para vocês entenderem o nome, Morávio, 1727. Temos também o avivamento galês em 1904, ocorreu ali entre 1904 e 1905, onde milhares de pessoas foram convertidas, igrejas ficaram lotadas, bares se esvaziaram, a criminalidade diminuiu, a sociedade foi profundamente impactada ali, meus irmãos. Mas o mais conhecido mesmo é o da Rua Azusa, lá em 1906, lá em Los Angeles, um avivamento, meus irmãos, que influenciou o movimento pentecostal e influencia até hoje em diversos países, destacando-se a busca pela santidade, pela oração, pela evangelização. Irmãos, em todos esses movimentos há diferenças históricas, diferenças teológicas, mas há um ponto em comum que é muito evidente. Quando Deus visita o seu povo, cresce o amor por Cristo, cresce a sede pela palavra, há o arrependimento e há o compromisso com a missão. Você absorve tudo isso e vai cumprir o ID do Senhor, meus irmãos. Certo é que o Espírito Santo não proporciona apenas experiências espirituais. O seu propósito principal é capacitar a igreja para cumprir a sua missão, conforme está em Atos 1,8, que diz o quê? Em Atos 1,8 que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas. Queridos, o Espírito Santo dá coragem para anunciar o Evangelho, ele convence o pecador do pecado, isso está em João 16,8, ele capacita a igreja com dons para servir e sustenta os cristãos em meio a perseguições, impulsionando assim a sua obra missionária. E hoje o desejo de Deus continua sendo derramar o seu Espírito sobre uma igreja que permanece fiel. Fiel a quê? Fiel à sua palavra, meus irmãos, e comprometida com a missão de anunciar a Cristo ao mundo, como profetizou Joel. Nós já vimos Joel, Pedro também reafirmou isso lá em Atos 2, nós falamos sobre isso hoje também, já estudamos isso, além dos pontos que nós já desenvolvemos durante este nosso estudo de hoje. Atos 19 apresenta alguns aspectos muito relevantes ainda, que enriquecem esse estudo e ajudam a compreender
a profundidade da ação de Deus ali em Éfeso, e não apenas dali, como nós vemos o reflexo disso tudo, inclusive em hoje, nós aqui 2000 anos depois, né? Atos 19 deixa claro que o Evangelho ele confronta a religião. Ele não confronta apenas o pecado, ele confronta também a religiosidade, né? Porque, como nós vimos, os discípulos em Éfeso ali, eles eram religiosos, porque os seus conhecimentos eram ainda incompletos. Entendam que nem toda a religiosidade é suficiente, meus irmãos. Nós devemos permanecer firmes na sã doutrina para que a fé esteja centrada em Jesus e não apenas nas tradições propostas ou impostas por certos pastores ou pessoas, né? Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3,11 deixa isso muito claro. Quero que eu repita? Vamos lá. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi proposto, ou do que já foi posto, ou seja, Jesus Cristo. Aquele episódio, meus irmãos, com os 7 filhos de Seva, ensina que não basta conhecer o nome de Jesus, é preciso pertencer a ele, porque a pergunta do maligno é desafiadora. Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Já lemos isso para os irmãos hoje, já expusemos isso, Atos 19, 15. Paulo, ele tinha autoridade, ele vivia em comunhão, né, com Cristo, vivia em comunhão com Cristo, e entendam que a verdadeira autoridade espiritual é fruto de oração, é fruto de santidade, é fruto de obediência e de relacionamento com Deus, meus irmãos. Jamais se esqueçam disso. É você se relacionando com Deus. A Escritura diz que após o episódio ali dos filhos de Seva, o temor caiu sobre todos, Atos 19, 17. E também que o avivamento não produz espetáculos, como nós vemos hoje em dia, em cultos, em igrejas, na televisão, na internet. O avivamento ele produz reverência. Não são gritos, pulos, giros e nem tampouco bagunças, mas sim pecados confessados, santidade valorizada, exaltação a Cristo, temer ao Senhor, é manter, Senhor meu Deus, é manter o Senhor meu Deus como meu de verdade. A maior evidência da genuína obra do Espírito Santo é você manter o Senhor Deus dentro do seu coração, através do Espírito Santo. Essa é a maior evidência de uma obra genuína do Espírito Santo. Irmãos, o arrependimento, ele sempre vai ter frutos visíveis. Não é ir a um show gospel ou uma igreja, não é se dizer avivado e depois voltar para ser o mesmo que você era antes deste suposto avivamento que você teve. Os convertidos ali em Éfeso queimaram seus livros, que eram muito caros, como nós já vimos. É preciso para isso, meus irmãos, renúncia. É preciso para isso abrir mão de muita coisa. O Evangelho não apenas muda a mente, muda o quê? Muda prioridades, muda hábitos, muda valores. Você, sendo avivado, jamais será o mesmo. Portanto, o avivamento é o conhecimento verdadeiro do divino, né? O avivamento confronta os sistemas desse mundo. E assim ele não é apenas uma experiência pessoal, que é fato, mas ele também transforma toda uma sociedade. A sua influência vai transformar toda uma sociedade. Paulo, meus irmãos, desejava ir a Jerusalém e depois a Roma, como diz Atos 19, no versículo 21. E mesmo antes das prisões e dificuldades que viriam, Deus já dirigia cada passo do seu servo. Nada é conduzido por circunstâncias, mas pela vontade do Senhor. Éfeso se tornou um dos maiores centros
do cristianismo daquela época. Dali a palavra alcançou toda a província da Ásia e mais tarde Paulo escreveria Epístola aos Efésios, uma das 7 igrejas mencionadas em Apocalipse 2. E embora este capítulo de Atos relate milagres extraordinários, Lucas encerra dizendo: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia, conforme nós já falamos, Atos 19 e 20. Vemos com isso que o destaque não foi Paulo, não é glorificar a pastores, como nós vemos aí, nem os milagres também, mas sim a palavra de Deus. Pessoas e milagres têm o seu lugar, sim, mas o centro da obra de Deus é sempre Cristo, revelado pelas Escrituras, porque o Espírito Santo glorifica a Jesus. João 16,14. E lembre-se que a palavra é o fundamento para sustentar e que sustenta qualquer verdadeiro avivamento. É a palavra. É a palavra. Nós podemos louvar, podemos adorar, mas é a palavra que sustenta qualquer verdadeiro fundamento. Amém? E na semana que vem nós estaremos dando prosseguimento aí a informações sobre essa terceira viagem de Paulo, complementando algumas coisas que vocês podem achar que faltou, mas ela estará completa. Que Deus possa abençoar a sua semana, que você possa estar em comunhão com a sua igreja, com você mesmo, com a sua família e esteja bem, meu amado irmão. Deus abençoe grandemente a cada um de vocês.